A Pri, ela vai continuar? Eu acho que sim, a Pri vai continuar. Não? Quem? Priscila? Não, foi embora. Olha, vou ser franca, eu por pouco não cansei a aula de vocês. Eu pensei muito bem nisso, coitado. Né? Que, pô, saiu do trabalho, saiu do emprego para poder vir para a aula. Mas que não. É bem decepcionante. Eu sei. Mas é isso, não. Eu estou necessitada, assim, como eu A Viviane também estava, não estava? A Viviane saiu. Ela já anunciou que na nossa última aula. Não, ela já não ia ficar mesmo. Aí ele desde a primeira aula falando que ela não ia fazer. Eles desde a primeira aula estão falando que eu tinha falado, mas eu não consegui fazer. Consegue, cara. Não vai conseguir acompanhar, entendeu? É complicado. Não tem caminho, né? Não, só porque agora a gente está em 8 ou 9. Cara, quando você postou eles fazendo rosário, eu olhei e falei, não pode ser verdade. Eles fazendo rosário como se não fosse nada. Eu chorei. Vou fazer, não vou fazer. Você postou no dia do rosário. Sim. Eles estavam muito plenos, elas plenas, lindas, com rosário na mão. Ai, isso é tão simples. Não, gente, não pode ser verdade. Depois do momento que visualizou para mim exatamente, dali para frente foi fácil. Cara, ele olhava, eu enfiava o cordonê, eu não sabia mais o Mas, olha, vamos combinar que desde o começo você falou, mas você já está tudo você vai ser difícil, você faz assim. Mas depois que eu entendo que eu falo, mas é que o que ele tirava me deu de quem vai dar um sustento toda vez. Pode ser. Eu vou ter que aprender essa história. Tá bom? Não vai querer. Tem dificuldade nenhuma, é igual fazer um fio de conta. Sim. Você daria para colocar 2 horas da tarde. Posso tirar? Pode estar com 2, ainda não tem, o nosso ficaria mais fácil. Ótimo, mas acontece que tem, dependendo do que for, não vai dar para passar 2. Se não já dá trabalho, imagina 2. Vamos junto. Pode ser, mas. Eu tenho dificuldade com Porque dá um nó. É complicado. Eu acho que dá um nó e um fio, você tem que ter uma técnica. Minha bagulha. Agora, se você 2, não vai dar. Dá um nó, acabou. A gente não é nada. Esse perfil na gerência é muito. Gosto dele, não posso lembrar de tipo, por exemplo, Mas você tem tudo na postura. mas igual o meu, eu não vou lembrar exatamente das coisas que eu usei. Aí eu podia tirar uma foto dele e mandando fiquei. Você faz os dois de conta. Porque é boa, porque é verdade, eu também não vou saber fazer de conta. O quê? Porque os meus são complexos, então eu faço isso. Vocês também, mas eu não sei fazer os meus fotos de conta. Vamos lá, amores, vamos ver essa avó. Vamos lá. Eu queria fazer outro. Outra coisa aqui. Vamos lá, começar. Respira. Faça o cheque. Não, mas lá daqui dentro. Quero te enganar. Tem pra mim não foi meu. Tira para lá, gente. É começa a falar. Você fechou o portão? Não, não é para ir. Tem mais alguém? Não, eu vou fechar você nem com você. Vamos lá. Pelos dias de horas que são. Pelos dias de horas que são. Estamos aqui a nos reencontrar. Estamos aqui a nos reencontrar. E reativar o nosso círculo sagrado. Reativar nosso círculo sagrado. O Sara e Guadalupe.
o SAI da UP, todas as anciãs, todas as anciãs, detetoras dos mistérios, detentoras dos mistérios, ciganas curandeiras, ciganas curandeiras, guardiões e crianças, guardiões e crianças, através da lua que nos cobre, através da lua que nos cobre, pela terra que sustenta, pela terra que sustenta, pela água que vibra, pela água que vibra, pelo fogo que transmuta, pelo fogo que transmuta, pelo ar que expande. pelo ar que expande. Estamos aqui, humildemente pedindo humildemente pedindo o acesso e despertar o acesso e despertar de nossas consciências de nossas consciências e memórias ancestrais. e memórias ancestrais. Que a luz presente em mim Que a luz presente em mim se ative, se ative, se faça se faça e se realize. e se realize. Que 7 caminhos eu ande, Que 7 caminhos eu ande, que 7 caminhos eu corra, que 7 caminhos eu corra, que 7 caminhos eu olhe para trás, que 7 caminhos eu olhe para trás, descanse descanse, e lembre das boas e mais lições, e lembre das boas e más lições, e que 7 caminhos e que 7 caminhos eu retorne a caminho. eu retorne a caminhar. Pode começar. Que loucura. Foram 15 dias, né? Mais de 15, 21, né? A gente continua nesse movimento, né? E agradeço muito a espiritualidade por todo o movimento que ele está dando na minha vida. Claro que, né, a gente acaba tropeçando, vai esbarrar ali, esbarra aqui, se rala lá. Mas muito feliz com tudo que está acontecendo. Eu tenho mais uma feira que vai essa semana, já tem 2 para novembro. Então, assim, as coisas estão fluindo muito legal, né, nesse sentido para mim. Algumas, obviamente, né, tem os percursos da vida, mas hoje eu acho que é mais sobre isso. É uma estrada nova. A gente começa aqui hoje, mas também na minha vida completa, né, nesse sentido. Então, só gratidão, gratidão. Gente, eu nunca tenho nada para falar. Eu sou toda vez que trabalho. Eu, gente, dos professores, eu estou linda em casa, plena. Onde não aconteceu nada no meu dia. Está assim, mas eu estou feliz. Mas você está voltando à roda. Como assim? Tá voltando pra roda. Sim, eu voltei para a roda. Eu achei que não queria voltar para a roda, mas eu mesmo me surpreendo comigo mesma. E estou voltando o que quero, né? Porque estou obrigada a nada. Então, não quero, estou feliz com isso. Melhor coisa que a gente tem. Poder se surpreender na vida, né? Chato não poder se surpreender. Então, obrigada, gente. Eu não falo gratidão, para mim é outra coisa. Eu não falo de mim, eu não falo gratidão. Mas. Você tem. Eu não sei acostumar. Esses últimos mais de 15 dias, não conta também nada de novidade, assim, mas a comunidade está mais presente e eu sinto que eu preciso me aterrar um pouco mais para poder entender o que eles querem e seguir o caminho certo. Então, estar aqui já é um caminho certo, mas continuar também é muito importante. E eu já tinha falado com a Lídia, como sou uma pessoa que sou sozinha em casa, eu moro sozinha, minha família mora toda no interior de São Paulo praticamente. Então, participar de uma roda de mulheres é muito bom, porque a gente conseguir falar, se expressar e ter um momento assim, de ver mulheres que eu não tive contato assim, tanto com a minha mãe, com, né, as minhas avós e tudo mais, poder estar presente numa roda assim, acaba que é bom para mim no sentido de poder ver que, tipo, gente, a gente está junto e eu tenho uma rede a mais de apoio, né? Então, dentro das canais que eu faço, quando ela falou assim, o que é família para você? Eu falei, poxa, você mexeu numa ferida que dói bastante. Então, essa questão de, mesmo estar longe deles, eles não são tão presentes na minha vida. E aí, hoje em dia, eu tenho mulheres que me inspiram e ver vocês caminhando junto, a gente crescendo junto, né, e poder participar dessa roda, continuar, então, para mim, também ajuda muito nessa questão de manter uma rede de apoio família.
E gratidão, gratidão. Mas ela fez, a professora, a mestra, a facilitadora, feliz nesse dia. É tipo assim, minha meta tá cumprida. Vai, meu amigo, ele fez um trabalho bom, no que fizeram. Graças a Deus, nada mais. Tomei vergonha na minha cara, comecei a soltar algumas coisas que eu tenho que soltar, tinha que soltar. Está começando a fluir, entendeu? Estou no processo ainda, mas estou vendo o processo com outros olhos. Que aí eu mesmo estava travando, né? Aí com muita terapia, muito banho de erva, muito passe aqui, muita entidade, muita roda, né? Muita mana nas minhas curas aqui, está fluindo. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Eu. Estou confusa, mas assim, eu estou muito feliz. Assim, gratidão muito a Elis, por ter dado a oportunidade da gente continuar, a nossa querida que chegou agora. E assim, né, tipo, agora não chegou a organização. Mas assim, a sensação que eu quero, eu preciso muito duro, sabe? Preciso estar em algum lugar que consiga. Sabe aquele lugar de segurança, confortável? De apoio, né? De apoio. Mesmo muitas vezes sem falar ou jogar palavras ao vento, sei que eu tenho uma defesa muito grande. Toda vez que eu falo comigo, falo de mas na realidade você está carregado de coisas para falar e acaba que a tua defesa é, né? De não educar as coisas que não trazer a tona coisas que olham. Mas um dia eu consigo. Um dia eu consigo. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Sabe agora? O tempo é bem mais longo, né? Bom, eu nem sabia que eu ia compartilhar aqui. Eu acho que eu me entendi médium no dia do meu aniversário de 27 anos, quando eu vi a primeira coisa, a primeira vez. E eu acho que foi uma trilha de muito sofrimento para mim. A espiritualidade ela não foi gentil. Eu sofri muito nesse processo. E eu acho que desde que eu entrei aqui, foi quando eu comecei a abrir o caminho para viver essa espiritualidade de uma forma mais positiva. Porque até então eu só via coisas ruins e negativas, né? Eu consegui ter essa visão para além, né? Do tipo, não, sensações. E, cara, o reiki, putz, ele mudou a minha vida. De verdade. A gente não dá bola, mas o reiki é sinistro. Acho que fazia muitos anos que eu não dormia bem, uma semana inteira, eu dormia muito bem. E eu acho que encontrei um caminho que falava muito sobre a questão de eu conseguir me conectar com a minha linha oriental, que é o que eu trabalho com a humana. E aí, quando eu estava aqui na aula, acho que eu vim sem saber o que era reiki, na verdade. Quando eu comecei a ver, eu falei assim, acho que é isso, né? Acho que isso vai conseguir me conectar. Sim. E isso está, de fato, me curando. Não foi só o reiki, a minha amiga fez uma mesa maior. Então, são muitas coisas que estão me curando para feridas profundas no meu momento. E é isso, eu acho que eu estou partindo para um novo momento de viver essa espiritualidade de forma eu um momento de. Eu me reencontrei. E foi quando a gente se reencontra. Um momento maravilhoso. Eu estou surtada com uma mudança, mas eu estou uma surtada leve. Apesar de 1000 caixas à minha esquerda, Tu não será atingida! Ela vai cair é uma coisa leve. Tá tudo bem, Lígia? Acho que tudo que eu consigo fácil. E ter essa leveza e as pessoas reconhecer essa leveza é uma gratificação absurda. Porque você fala assim, realmente eu estou trilhando o negócio certo. E eu digo que a roda, as ciganas, a curandeira, a minha
Curandeira, gente, ela me abriu um leque de conexão com a minha espiritualidade, a qual eu nem, talvez eu bloqueasse, resistisse e tal, mas é um caminho sem volta, meio que assim, ó, começou, agora você que dá espaço, eu gosto para todo mundo. É uma coisa maravilhosa, então só tenho a agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo a vocês, que vocês soltaram as mãos, não sei porquê. Flora vai pro ar. Você vai acompanhar. Você vem pro ar, você está ótimo, todas as sabores. Vai pro ar também. Olha que milagre que hoje não está todo mundo precisando, né? E com fogo, olha, estou feliz. Porque você no fogo para continuar a se ativar. Vem com fogo você também, que é bom. Vai para a água. Não, fica na terra, preciso de sempre. Vai para The earth, the air, the fire, the water return, 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 return. The earth, the air, the fire, the water return. Aliás, para o terceiro olho, Flora, todas vocês, ó, sempre terceiro olho. Todos os elementos, eles sempre têm que ir no ponto nosso de força, tá? The earth, the air, the fire, the water return, 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 return. The earth, the air, the fire, the water return, 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 return. The earth, the air, the fire, the water return, 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 return. The earth, the air, the fire, the water return, 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 return. The earth, the air, the fire, the water return, 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 return. The earth, the air, the fire, the water return, 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 Eu não sei o que a gente botou. Eu não sei que é quase comer. Não, esse não. Esse eu acho que é calcifamento. essa é você também, são quatro comigo. Você também é para ser valente. Essa aqui. Bota na coxinha. Gente, eu vou para a roda do tempo, dois joelhos ferrados. Sério? Não é que sabe, eu cada vez mais tanto que eu vou pegar uma coisa batizou assim, aquela cadeira, uma cadeira. Vamos lá. Vamos nós iniciar essa jornada. Primeiro ponto, né? Vocês estavam falando aqui, é sempre isso mesmo, né? Aquilo que eu falei, né? Fica quem tem que ficar. É o primeiro ponto, isso vai acontecer, tá? Espero que no meio da estrada vocês não saiam, não precisem sair, porque também às vezes acontece, porque o caminho de curandeira, todo caminho de autoconhecimento, não é um caminho fácil. Todo caminho de ancestralidade, sabe? Às vezes a gente vai tocar em dores, que são dores que você, eu quero, eu vou sair correndo, né? Então,
é muito importante você estar ciente de que vão acontecer, né? De que vão acontecer resgates. Eu nem digo tanto no Estrada, eu acho que o Master ainda é mais ainda, mas o Estrada já é uma prévia bem forte para, sabe, para o Master. Porque tem algumas coisinhas, às vezes, que a gente vai, né, vivenciando, e ele é bem complexo. Eu estava conversando ontem com uma curandeira antiga, bem das antigas, ela não está na roda mais, mas elas sempre são, né? A gente se fala e tal. E muito legal sempre se perpetuar, né? Dessas coisas que vocês falam. Por exemplo, você quando chegou aqui, você estava tipo, sem direção, de trabalho, de grana. E aí, ó, foi ali, a gente, não, eu vou sair, não vai sair. E olha que legal, né? Você está podendo tá dando esse depoimento, né? De que, caraca, vou para outra feira, e já pensando em outras coisas. É isso. Por isso que eu falo, né? Certos depoimentos, eles trazem isso para a gente ganhar muito mais. O valor ativo é muito necessário, porque a gente precisa ter como sobreviver, né? Mas essa outra parte nada paga, de verdade, porque é a mudança que acontece verdadeiramente, né? Então, essa menina, ela é tipo assim, ela deu uma guinada na vida muito top, assim, ela tá no nível que eu vi, eu falei assim, cara, que maneiro. A minha turma está nos Chaves? Você tá nos trajes. Não, desculpa. Master. No Tem Master. Master. Eles estão todos? Não todos. Não todos, mas tem Master. Ela tá no O Master. Thiago, o Léo, a mãe dele. Só a Tiago. É. E aí ela estava falando, aí eu falei assim, tá, me conta, como foi que começou essa guinada? Aí ela, cara, definitivamente começou esse Cigana Curandeira. Olha que legal, né? Que honra, né? Foi esse Cigana Curandeira. Depois, quando eu fui fazer barra de Access, que é uma outra formação que a gente tem, mas ela até foi correr barras, né, com aumento na cabeça dela, que é uma técnica bem, bem bacana. E depois, aí ela achou que ela ia para a parte holística. Aí ela falou, não, ela ficou ali, ela falou assim, cara, eu entendi que a parte holística foi para me curar. Fiquei ali 2, 3 anos, depois falei, não, eu vou retomar aquilo que é meu de poder. E assim, caraca, sabe aquela coisa que te dá orgulho? Você fala assim, uau. Então, isso é possível para qualquer um de nós, sabe? Qualquer um. Então, cada vez mais a gente tem que ter essa noção. E curandeiras é isso, ela não vai ser só um curso que a gente vai saber nem definir, porque é muito mais, né, quando você acessa isso. Então, a gente vai falar da espiritualidade, vai falar da ancestralidade, vai entrar em coisas que vão ter raiz de lá de trás, e isso vai trazer um acréscimo para a gente muito grande, né, nas nossas formas. Então, não se esqueçam disso, mas o difícil dos termos de ter que ficar fazendo as coisas, essa fase passou. Então, para quem tem problema com isso, é uma fase mais suave. É porque eu preciso definir tudo. E eu não conseguia definir cigana pela deles na minha vida. Sim. Sabe? É muito dificuldade para mim. E aí, o que me ajudou foi aquela vivência que você De fez. ciganos. De Nada. ciganas. Não. Não, lá embaixo, Não não, tem não, daqui de baixo, não tem. Aí, Foi vivência em aula que eu estava dando para poder se então, voltar. muito valor, a gente ficou umas coisas. E é sobre isso. É isso aí. A gente sempre quer muito, né? Saber, né? Nem sempre está na hora. E quando está, vai vir. Mas, assim, essa parte do desafio, posso garantir que fica mais suave agora. Coisa prática, né? De ter que vocês estão dispostos, tudo aí direitinho, e ficou top, né? Porque está fazendo. Nesse começo, vai ser muito semelhante a um livro, em que você vai começar a entender a história, né? O que Maria Cigana conta, várias vezes, foram coisas assim, contadas mesmo, né? É muito tipo, quase uma psicografia que ela vai me passando, me vai fazendo, e eu também sou muito questionadora, né? Então, eu abro falando desse questionamento na apostila, e é muito interessante isso. Como que isso foi delineando, né? Como que ela foi trazendo, através de um workshop que eu já contei a história para vocês, eu não achava nem que eu ia fazer curso, que não era a ideia, era só um workshop. Aí vira um curso e ela conseguiu trazer um apêndice
né? Que foi a Pace, não, né? Continuação mesmo, né? Então a gente está no Estrada, depois vem o Master, isso tudo vai brotando, né? E dali muitas coisas saem. É um caminho muito bom. E aliado a isso, a gente tem Runas agora, que, putz, a gente estava 10, não, não era 10 anos sem dar, não. Estava 6 anos sem dar, você está falando que eu estava 10. Estava 6 anos sem dar Runas, 2019. 6 anos sem dar Runas, e Runas nasceu por causa de curandeiras, né? E aí eu dei Runas, aí a galerinha, né, tem telinha, tem que fazer Runas, tem que dar Runas. Eu falei, cara. E aí, e assim, cara, que turma. Nossa. Cara, acho que tem 15 pessoas, 16. Você acredita que eu joguei minhas runas fora? Quando eu joguei minhas runas fora, você abriu o curso. Uma vez, não me lembro qual foi a entidade, falou que eu tinha que me aproximar da igreja das runas. Logo em seguida, eu ganhei runa, toalha para jogar runa, ganhei umas coisas. Só que ele não fala muito comigo. Aí eu escolhi, por enquanto, não entrar com mais uma jornada que eu vou ter que brigar para conseguir continuar. Então, Deus, eu estou escolhendo mesmo. Runa, ela fica diretamente ligada com Deus. Tem muito a ver com o Deus. Eu achei muito legal, mas aqui essa coisa nórdica não fala muito comigo. É isso, eu sou apaixonada. Cara, o grupo, eu falei assim, eu sempre andava com o grupo, sabe? Aquele grupo assim que você fala assim. Deve ser incrível. Primeiro que foi o grupo que é da tempestade, né? Porque eu falei assim, bom, tem gente que não faz curso comigo há anos e veio com de runas. Aí você falou assim, gente, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Então foi muito legal, a aula foi muito maravilhosa. Então isso é bom. E, então esses caminhos que entrelaçam a curadeira são bacanas também, né? Então não só essa rede de apoio, mas tudo que a curadeira oferece para a gente, né? De possibilidades, um bosque, né? Tá fazendo aqui, e o que vai ter no domingo, que eu não acredito. Mãe, desculpa, mas eu não tenho como. E é a mesma coisa, são acho que 3 anos do resto de criança. O resto de criança. Esse domingo agora. 19. Ué, a gente mandou para vocês. Ela vai botar hoje por causa da presença de vocês, ela não queria confundir. Vai ser esse domingo. E o que é o rezo de criança? É para vocês que já são curandeiras, né? Não pode ser ninguém de fora, pode ser de qualquer nível, né? Desde que já tenha Rosário Budô, óbvio. Mas ele é uma técnica real. Então, que dá para você, se for terapeuta, trabalhar e inserir essa técnica, e dá para você utilizar com outra pessoa para fazer, porque é um rezo dentro de um pentagrama. É muito top, muito legal. Mas existe assim, é técnica mesmo. Então, assim, vocês vão aprender uma história, mas vocês vão praticar. Então, todo mundo faz igual. Então, não é aquela coisa que você vai fazer de uma forma, ela vai fazer de outra, não. A ideia é essa mesmo, né? Então, você pode se apresentar como uma guiança curandeira. Então, você faz o resto da guiança estrela, que é o nome desse módulo, né? Ele depende, tem outros módulos, mas você pode fazer, começar por ele, não, né? Mas o da Aliança Estrela é muito top. Muito top. Maria Cigana. Assim, ela me passou, eu consegui estruturar um pouco com a vivência de Mumbade. Porque Maria Cigana passa do jeito dela, né? Então, a estrutura tem que ser a pessoa aqui que tem que ter ali. Falei, Maria Cigana, isso vai ficar complicado, né? Que ela tem lá do jeito dela, como se fazia antigamente. Mas eu tenho que trazer uma estrutura que a gente consiga fazer e com que vocês consigam aplicar em algo que seja realmente válido para vocês. Entendeu? Então, por isso que a dobradinha dela comigo é boa. Então, o que eu fiz? Todo o aprendizado que eu tive, porque Mumbade, a bênção do útero, ela tem técnica. E a gente faz, é técnica mesmo. Então, eu sou Mumbade. A Mumbade da Islândia, que tem no mundo inteiro, ela vai usar a mesma técnica que eu uso. Então, você se sente segura porque você pode estar em qualquer lugar. A gente ativa, a gente é uma rede grande, e aí a gente ativa. Tipo assim, me mudei ali para o Rio Grande do Sul. Onde que tem uma Mumbade aqui para poder fazer uma bênção? Porque às vezes a gente precisa, né, de uma bênção para a gente, né? Então,
Aí a gente já ativa essa bomada, ele vai lá e encontra com ela. Então, só que por causa da técnica. Então, eu achei o máximo essa estrutura e super dava para alinhar com o que Maria Cigana queria e tinha no passado. Então, é um rezo bom, não é nada demorado o rezo, né? O rezo de guiança, você todo é um atendimento mesmo, né? Terapêutico. Então, você consegue, durante o rezo, você faz em 20 minutos o rezo em si, e você faz um atendimento que você, do começo até o fim, você tem uns 40 minutos. É o tempo de uma terapia que a gente trabalha. Só que não é para fracos, porque é colocar a pessoa dentro de um pentagrama. Aí o bicho pega. Entendeu? Faz rapidinho. Pega para mim, vai ver se o tapete não está lá dentro daquele coisa ou aqui. Então vai ver se está lá. É o quê? Tá. Do quê? Como seria botar bem dentro do pentagrama? Desenha, né? Eu ensino tudo isso. Então, eu ensino tudo isso no curso, né? Mas você pode ter um pentagrama como esse aqui dá para entrar alguém aqui. Dá para você desenhar. E o top mesmo, que é o que eu ensino para vocês, é um pano que dá para vocês utilizarem, que você usa, você enrola ele, e aí vocês já viram, porque eu uso aqui às vezes só como pentagrama, mas ele é, na realidade, para o resto, para o trabalho. Então eu consigo colocar. Só que assim, gente, ele é tão forte que tem gente que às vezes desmaia dentro do pentagrama. Eu disse em cima, que é o pentagrama. É isso. Porque eu desenhei no chão, o gato passava, o cachorro vinha correndo, aí eu lembrei que há um tempo atrás eu tinha comprado esse. Assim, calma aí. Estou podendo desmaiar, não, porque se quebrar alguma coisa. Presta atenção. Isso eu vou te falar. Por quê? O que acontece? Olha só, pensa numa desobsessão. Pensa numa desobsessão. Quando você tira o ruim, vai tudo, porque o ruim também te alimenta, né? Então, por isso que dá essa sensação. Eu ensino vocês técnica para segurar a pessoa ou ter uma cadeira próxima e quando segura aqui na cadeira. Entendeu? Então, tem que ter um pentagrama que tem um tamanho para poder fazer isso. E é rezar com os elementos. O que é a força do pentagrama? São os elementos. Então, é um rezo com força dos elementos. Ele é muito forte, muito top mesmo. Eu vou tirar meu rosto, vou fazer um ritual com os pedidos dele depois do pessoal. O próprio banimento. Eu fiz o banimento num dia, no dia seguinte, apareceu um apartamento. No sábado, eu fechei o contrato. Eu me arrependi no sábado. Veio no próprio banimento, meu acabou. Aí a gente perguntou se eu queria fazer. Eu disse que não precisava, que eu tinha e acabou. Eu acho que vai ter. Eu acho que tem que não pegar, pode ficar para você. Quer dizer, delas, né? Eu não sei se vocês sabem. Até hoje eu lembro que eu não falei nada. Não, o banimento, lembra que eu falei? A gente vai fazer aqui. A gente faz. Vamos combinar para vocês lembrarem de trazer a velha e a Rita. A velha e a Rita Roxa, para a gente poder fazer o banimento, quem não fez. Porque é muito para tudo, né? O resto de criança é muito forte, entendeu? E é uma técnica show, que é toda uma técnica. Então, ele dá uma coisa bem bacana para vocês. E, ó, por exemplo, nós estávamos aqui no Master. A única que estava do Master, que estava naquele dia, foi a Anabela. A Anabela já fez. E tem reciclagem, né? A Anabela vai fazer reciclagem. Que há muito tempo, ela já fez desde 2019. E aí, a gente, dentro dos trabalhos que o Master é colocado, né? Ranking, negócio. Aí estava precisando fazer uns trabalhos com 2 pessoas aqui, de curandeira mesmo. E aí eu boto para eles sentirem a pessoa, ver que tipo de trabalho vai fazer, realizar e fazer. Aí a Anabela, cara, eu quero fazer o resto de criança. Vai fazer o resto de criança. Aí ela falou, eu preciso fazer reciclagem de novo, que eu fui ajudando ela para poder fazer o resto, para poder a gente fez um grande trabalho também de cura, né, para quem estava, por exemplo, um deles eu posso falar com o Thiago, foi na época da separação que o bicho estava pegando, e a gente conseguiu pegar. Outra coisa foi assim, ó, bum, entendeu? Então são trabalhos reais, e aí se acostumem a isso mesmo, a coisa acontecer, é por aí, sabe? Elisa, não tem como te uma dúvida minha. O que é o divórcio energético? Divórcio energético é uma técnica do Theta Healing, tá? Theta Healing é uma
É uma técnica já internacional que a gente trabalha e a gente tem vários veios aí, né? Dentre eles, o divórcio energético, em que, como é que eu vou te explicar? Não é que você precisa estar casado com alguém para se divorciar, mas quando ao longo da tua vida você fica com amarras relacionadas a pessoas que passaram na tua vida. Às vezes você sabe que são, outras não. E aí tudo no teta você, ou no teta, no divórcio energético você vai descobrindo, mas às vezes você já vem com o intuito, tipo assim, sei lá, tive um relacionamento abusivo e eu não consigo ainda me libertar desse relacionamento abusivo. Aí a gente vai fazer todo um trabalho, por isso que tem que ser online, porque ele também. Hoje eu estou com a minha cabeça aqui hoje, porque eu fiz um divórcio energético particular, né, para uma menina, e também fiz um jogo, também joguei, atendi, trabalhei tudo desde 10 horas da manhã, e o divórcio me deixa meio assim, né? Ele vai, porque ele é forte, né? Ele é forte, né? Ele é conectado também. A que eu fiz hoje foi muito pai, tá? Mas eu ainda não estou preparada. Cara, ela chorava muito, muito, ela chorou muito. E, tipo assim, ela é minha irmã, né? E aí é complicado para mim, mas eu laburo, né? Só acabando de chorar. O outro foi fácil, eu estava super livre para cuidar do rosto. Vai, E foi super bom, né? Foi. Foi super bom. Olha, que tava tempo para poder acabar com o encosto, né? Você fez também de boa. Fez, foi bom, foi? Muito bom. Que a gente Vai ser na sexta que vem, tá? Não vai ser nessa sexta, não, vai ser na outra. A gente vai na próxima. Vou fazer mais. A gente faz. Eu vou fazer na próxima sexta, eu não vou fazer nessa, não. A gente vai jogar. Ficou muito em cima? Sim, Vamos ver. Deixa passar um pouquinho, porque esse pessoal é complicado, né? Aí, como novembro não vou conseguir mesmo fazer o ciclo, a gente vê dezembro ou janeiro. Tranquilo. Certo, meninas? Tranquilo? Dúvidas? Então, vamos lá. Posso ter uma dúvida que não tem nada a ver? A minha vela de peixe está derretendo, ela está virando no calor. Ficou quente, ela está. Pega outra, acende. Você tem aquelas velas a pequenininha? Não, eu já posso comprar. Pega uma pequenininha, aquela de enxofre. Acende, faz algum rito assim. Agora tá até uma época boa para você fazer. Faz e aí você já faz essa troca. Não, porque é momento de primavera e tal, você também pode trabalhar com a outra face de Brigitte. É bom. E aí, eu preciso falar alguma coisa ou só acender e trocar? Acende e troca, mas faz um rito. Fala você para ela, pega. Eu te mando alguma coisa para você fazer uma invocação. Não, não tenho intimidade com isso. Olha, vocês já viram esse quadro aqui em algum lugar na internet? Essa é Maria Cigana. Não, aquele é outro. Eu estive na página da Maria Helena. Que é Maria Helena? Não, Maria do Carmo. do carro. Quando você fala da Maria Cigana, eu imagino uma senhorinha, porque ela tem tanta sabedoria. Gente, olha a idade. Esse aqui é meu primeiro quadro de Maria Cigana. São 3, né? Esse, tem ela ali dentro com o Vladimir e esse daqui. Esse eu acho mais barato, porque tem muito na internet, assim, as pessoas se amarram, né? Porque ela é muito maravilhosa. Vai lá na apostilinha de vocês. Aqui, ó, de 2008. Esse quadro. Não, eu vi que é diferente. Eu falei que é a mesma. Sim. É a mesma tiragem. Eu amo esse quadro. Esse quadro aqui tá aqui, na foto. Eu já estou enxergando, não, mas eu estou vendo. Ele é muito bonito, eu gostaria de ter um dele na minha casa. Ele é top, né? A Maria Cigana, ela é bem chiquezona, né? E ele tá no bote. Ela não é aquela coisa do Maria Cigana não é. E a minha também brilha mais que você. Tem um estilo. Mas você vê claramente dessas fases dela. São muito engraçadas também, né? Esse diferencial. Que vocês vão aprender aqui. Se você falar agora, não tem essa. Mas vamos lá. As 7 estradas. Isso aqui, olha só. 2014 que ela me mostrou.
Maria Cigana me acordou me mandando anotar mais histórias sobre as curandeiras. Eu estava no bosque. Perguntei a ela, minha senhora, hoje é carnaval. Que ela esquece, né? Deve ser. Devo confiar na mensagem passada, que ela me fala, Mica, se esqueceu do meu ponto? Eu também carrego um garfo de pombogira que ganhei em minhas experiências pela necessidade dos trabalhos que estaria a desempenhar e me fez recordar do seu ponto riscado. O que fazer? Apenas levantar, colocar uma saia, acender as velas, incenso e pôr mãos da onda. Vamos lá, primeiro ponto. Cigano tem ponto riscado? Não. Depende. Eu já ia. Não, é isso aí. Não, beleza. Porque isso é uma grande dica, entendeu? Você vai ter uma grande dica aí. Sim. Por quê? Se você tem uma cigana que eles consideram como pura, uma cigana do Nikkei, uma cigana não sei o quê, ela não vai ter ponto. Se é uma cigana da Umbanda, ela pode ter ponto. Ok? Mas ciganas, existe uma guerra nisso. Você não tem noção. Guerra mesmo. Primeiro, os que são ciganos raiz, tirar esse título para si, então tem uma brigalhaça do caminho, né? Então, a cigana da Umbanda não tem nada a ver com a cigana daqui, porque ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, então a discussão é tão grande que me dá cansaço, eu não tenho paciência para isso. Mas tem galera que ganha em cima disso, para poder fazer essa discórdia e falar. Então, assim, olha, a cigana nasceu numa casa de Candomblé, que é a minha história, a primeira vez que eu fui na vida foi em Maria Cigana, e numa casa de Candomblé, que eu não sabia a diferença de Candomblé e Umbanda. Então, essa é a minha história. Então, a Maria Cigana trabalhou por muito tempo lá sem falar uma palavra, porque ela não falava, mas só para me mostrar. Foi a missão dela. A missão dela foi, eu, cética, né? Não acreditava em espiritualidade, debochava tubos da espiritualidade, porque meu pai era de terreiro de novo, não de Candomblé, meu pai era de Umbanda, e eu tinha que ir, obrigada. E então, eu não gostava, eu ficava sentada com aquele de grande chato, que era uma palhaçada, não. E eu tinha as entidades, meu pai, todas falavam comigo, me dava, nossa, lá atrás, quando? Eu, tá bom, sempre debochada. Ah, tá. Uhum. Tinha pavor da espiritualidade. Absurdo falar isso, né? Até que, foram o quê? 13 anos, 14, sei lá. Eu tomei 5 comprimidos de dormir para ele não ir numa macumba. Porque eu queria namorar, beijar na boca, porque era beijadora de boca desde cedo. Então, eu achou? Cara, eu tenho que achar isso. Questão de honra. Eu trouxe para cá. Não, Deus. Assim não é questão da Francis, não. Lembra que ela fez um caso de criança? No outro, Deus. Manda mensagem para ela, para mim. Pergunta se eu emprestei, não me lembro. Porque eu Não, no outro Deus não, isso já foi de agora. Não, eu não. sem ser esse no outro. Porque Não, isso já está fora, eu peguei em casa, tem. Não, não. Continuando. Então, eu, nessa luta toda, né, de não, mas essa cigana que eu falo, tem até um texto bem antigo na internet, que é isso, né, de que a ela foi dado a missão, né? Então, quando eu sempre falo para você que cada entidade nossa tem um caminho, a Maria Cigana, assim, foi uma das mais difíceis, que foi não fazer acreditar na espiritualidade. Porque enquanto eu não incorporei, eu achava que tudo era um teatro, eu não gostava, eu passava mal, eu sou filha adotiva, e desde 2 anos de idade, né, que meus pais me têm, e eu sempre passei mal, eu não sabia, depois que eu vim saber, né, que eu sempre passei mal de sangue, né. Então, com 2 anos, eu fui entregue ao chão na própria cachoeira, eu não sabia, eu sabia disso muito depois. Então, vem toda uma carga mediúnica que eu tinha de trabalho, isso, mas que eu sempre reneguei. Não é à toa que olha o tipo de casa que eu tenho, né? Vocês quase sempre renegam a espiritualidade, os filhos, não é? Sempre, mas é por isso que eu me entendo, por isso que eu falo muito, né? Virou o quê? Até quando eu entendi essa ideia de Jesus, a banda, né? Aí você faz o caminho, aí você começa a entender que isso ali é o teu trabalho, beleza? Aceita que vai vir menos. E foi assim, né? Então, mas eu sempre nessa de passar mal, passar mal, passar mal, passar mal mesmo, tá?
de meio que quase desmaiar, quase um desmaio, passar mal, de saúde. Eu sempre foi uma cota muito grande. E aí, um dia, numa gira, né, que aí eu ia, assim, meio estudiosa e tal, sempre correndo, aí mas esse exame me pegou. E, assim, da assistência eu fui parar no meio do terreiro. E foi. E eu morta de vergonha. Olha só, quando eu penso no meu caminho, assim, de quantos anos, porque eu tinha vergonha quando eu desincorporei, que eu olhava todo mundo me olhando. Olha agora, pego esse fone, falo de 500 pessoas, né? Mas eu, Eles reconheceram que eles estavam vacinando? sim. Parece que elas estavam com esse ano. Não tem como, você não sabe não. Assim. Não, você é uma casa de todo mundo, né? Não, acho que ela era vacinada, ela está vacinando, ela não Eles têm que ter Não, de Pombogira. em Pombogira, né? Na realidade, em Pombogira mesmo. Agora pensar. Tem umas que fazem os negócios todos. E aí passei muito tempo e tal, enfim. Na minha caminhada, ela foi essa, aquela que foi dar o dom de falar assim, ó, você fez de qualidade, e aí isso aqui. E aí, todo o meu caminho é desse, e de Maria Cigana. Então, Maria Cigana, num determinado momento, que eu não me lembro de que casa foi, ela responde o ponto dela. Mas é uma coisa que, assim, absolutamente só para mostrar alguma questão por esse caminho. Ela começou no Candomblé, foi para Umbanda, ela já foi dirigente de Tiçara, total. Né? E não aqui esse dano a gente comprou. Não, Para entender. não. Se precisasse, se algum deles tivesse, na verdade não precisa. Mas a senhora precisava por uma necessidade específica. Por isso que eu falo, eu nem discuto, sabe, com pessoas que vão falar, tem necessidade? Não. Mas ela tinha, e ela ainda botou um garfo de pombogira para poder dar o duro, mas era necessidade de trabalhar para casa que estava, entendeu? Tem muito isso. Então, cara, você gosta de fazer coisa com espírito, não dá, você vai dar para ninguém nada. Então, dane-se. Mas só para vocês entenderem. E aí, olha como é que ela me joga aqui isso, né? Esqueceu que eu carrego o garfo de pombogira, que eu ganhei nas minhas experiências pela necessidade de trabalho. E aí, ó, carnaval, primeiro carnaval. Tipo, tá tranquilo. Eu posso vir aqui, eu posso falar que tem nada a ver. Tá bom. Então, o que são ciganas curandeiras? Né? Todos nós já nos perguntamos um dia. E para esse entendimento, primeiro a gente busca a definição de cigano. Sabe aí, amor? Cigano é um sinônimo para Roma, em singular comum, termo que traduzido para o português significa homem, e designa um conjunto de populações nômades, isso é muito importante a gente entender, que tem em comum a origem indiana e uma língua, que é o romani, originária do noroeste do subcontinente indiano. Além de migrarem voluntariamente, esses grupos também foram historicamente submetidos a processos de deportação, subdividindo-se em vários clãs, denominados segundo antigas profissões, procedência geográfica, e falam línguas ou dialetos diferentes. Está lá, né? Tem lá tudo direitinho isso aqui escrito. Passemos à definição de curandeiras. Tá? O curandeirismo é uma arte ou técnica na qual o praticante curandeiro afirma ter o poder de curar, quer recorrendo a forças misteriosas, Desculpa, é o seu bom. quer recorrendo às forças misteriosas de que pretensamente disporia, quer pela pretendida colaboração regular de deuses, espíritos de mortos, que lhe serviriam ou ele dominaria. Nesse sentido, envolve todo um conjunto de práticas de sacerdotes, terapeutas, feiticeiros, xamãs, pajés, médiuns, babalorixá. Há quem acredite ter nascido com o dom de curar. Alguns falam em sinais de predestinação, de mentores de cura. Alguns herdaram o dom de alguém da família ou foram iniciados por outro curandeiro. São as várias formas que a gente tem de dar denominação de curandeiro. Tá? Dessa forma, a gente presta atenção lá para escrever, como diz aqui, delineamos o nosso grupo, a matriz criadora e inicial. Maria Cigana me faz recordar pontos de sua história. Aliás, várias passagens de várias vidas. E essa é uma característica em comum ao grupo. Nossas crianças e guardiões são espíritos antigos, com várias encarnações passadas.
e o qual nos é dada a grande oportunidade de passear por essas várias histórias e aprendizados. Por isso, talvez nos encontremos, às vezes, com tantas dúvidas, porque em várias situações, suas histórias de vida se fundem e unificam em um só ser de várias faces. Aqui a gente começa a fazer um sentido. Por que nesse caminho todo das nossas crianças, a gente começa a ver tantos pontos, né? Que você fala assim, cara, de onde que ela sabe de tanto? Né? Ó, a Maria Cigana, vou dar um exemplo. Ela me pegou pelo pé pelo baralho cigano. Olha que legal. Eu era instrumentadora cirúrgica e técnica em enfermagem. Tudo a ver, né? E aí, entre tudo que eu já fui de profissão, mas naquele momento eu estava isso. E aí, ela já trabalhava, ela dava consulta, tá? E aí ela me manda fazer o quê? Pega o trombone e pede para que eu aprendesse a jogar. Se Maria Cigana lá atrás, olha a história minha, né? Se ela me falasse assim, olha, você precisa aprender a jogar, porque do que você vai vir para jogar, as pessoas vão te procurar e vão querer abrir uma casa, você vai abrir uma casa, eu ia aprender a jogar. Mas não ia aprender a jogar nunca. E eu fui aprender a jogar com uma neta de 5 anos, que ainda foi me ensinar mão de umbanda, no cigano. Olha só que maluco. Beleza. Então, ela me traz ali. Mas o oráculo que Maria Cigana gosta, bem que Maria Cigana joga tudo. Mas ela gosta do quê? De runa. Ela tem uma parte celta nela muito forte. E que muitas ciganas curandeiras têm esse caminho também. Faz sentido, sabe? Então, aquilo ali está latente e fica me procurando, porque no nosso universo daqui, né, Brasil, Rio de Janeiro, é difícil uma cigana que vai trabalhar numa tiçara ou vai trabalhar numa casa de banda e ela vai chegar lá com a sua bela runa. Ou que ela não vai estar com uma roupa toda brilhante, entendeu? E vai estar com uma coisa mais rústica, que vai estar, não vai, porque o médico brasileiro. Porque é estranho para ele, né? Ele vai olhar aquilo tipo assim, cara, eu tenho que fazer isso daqui. Por isso que curandeira faz isso para as pessoas, né? Existe um antes e depois de curandeira para todo mundo. Olha que Maria Cigana abriu a greve. E outras casas têm curandeiras. Então, a coisa já se tornou mais fácil, né? Igual ela quebra barreiras, e ela faz isso. Então, eu falo que a entidade que eu tenho, de todas elas, ela é a mais fria e calculista. Embora você olhe para ela, né? Ela é linda, sorridente, maravilhosa, ai, que linda, ela é linda. Eu que sei. Ela sabe exatamente aonde ela quer chegar, aonde ela precisa chegar, qual é a missão dela. Doa quem doer, tá? E isso vem muito pela jornada dela também. Então, assim, sempre lá quando eu conto a história dela, é isso. Para ela foi dado, tinha que ser ela, vai lá. Ó, isso daí é tudo. Tem que ser com você. E foi através desse universo dela que tudo aconteceu. Para tenda acontecer, a tiçara teve que acontecer primeiro, o espaço aconteceu primeiro, depois veio a tiçara, já tinha Umbanda no meio disso, mas a tiçara que foi abrir, a Umbanda já acontecia muito comigo, mas a tiçara foi abrir, para eu ser, nessa casa a gente fez 2 pedaços, teve a casa de Umbanda, e 1 mês eu tive que abrir a casa de Umbanda. Olha só, que loucura. Ela não sabia onde ela tinha que chegar. No fim das contas, o solo que nasceu da guitarra, a tiçara fez isso aqui, e quem ficou foi a Umbanda, há 17 anos. Ela sabe exatamente onde ela quer chegar. Então, tudo que eu falar aqui vai valer para vocês também. Porque vocês não estão aqui. Porque, assim, você falando, eu estou lembrando que todo o caminho para eu chegar aqui na casa começou a ser preparado na minha outra casa. Porque eles falaram que eu ia me aproximar de uma igreja de runas, que eu ia me aproximar mais de ciganos. Isso antes de eu entrar para outra casa. Ou seja, já estava sendo, porque se eles falassem para eu vir para cá direto, eu ia ter lutado com isso, eu ia vir para cá direto. Lá era um lugar mais parecido comigo naquele momento. Sim.
Então, tudo assim, você está falando, está vendo toda uma trajetória na minha cabeça que os guias falaram. Vai fazer sentido para vocês. Porque eu tinha nossa O povo cigano, ele tem isso, né? É uma das frases que não se fala muito, mas eles têm, até porque é uma vida sofrida, cara. É que para cá você trouxe só essa coisa bonita, né? É a cigana com os espartilhos, folclórica, linda e bela, maravilhosa, sem um fio de cabelo fora do lugar. Cara, isso é completamente longe da realidade. Não é isso, é só estudar e ver que não é nada disso, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai entender que elas têm várias vidas. Então, a tua curandeira, ela pode gostar de verde, mas ela também pode gostar de amarelo. Ela pode ser um trabalho com vermelho muito forte. E ela pode te passar, quando você chegou no Master, né? Por isso que vocês piram no Master. Porque a gente fala dos templos, né? Dos totens. E aí você vai entendendo que aquilo ali às vezes pode fazer sentido para você, ou é do caminho da sua criança. E aí você fala, caraca, peraí, que momento que eu estou vivenciando? E aí você vê que às vezes ela te deixa meio para baixo, porque foi uma jornada dela. Mas assim, ela também tem as dores dela. O espírito também tem dor. E como? Só que ele evolui. E aí por isso que ele vira espírito que vem trabalhar com a gente. É isso. Você faz vivência de totens? Lá no Master. Só um parênteses, no governo da Paraná, eu acho que das poucas coisas que eu vi foram totens. Eu estava dando eu acredito que agora seja uma resposta, tá? Porque assim, eu não sabia se era um totem, se eu estava passando num lugar onde tinha totens muito altos, ou se as pessoas estavam muito perto de mim e eu estava vendo os rostos muito grandes. Então, a professora caminhada, eu nunca imaginaria que teria nada de totem em lugar nenhum de bandeira, e provavelmente eu não sabia olhar tempos, totens. Isso é aquilo que eu te disse que vi no dia do reiki aqui? Uns seres muito grandes, pode colocar muito. Não, aí é outra coisa. Porque ela tem tempo totem, é isso, né? São tempo. Imagina um tempo. Só que quando a gente fala o tempo totem, porque a gente não é para a gente se encaixar dentro de um lugar com quatro paredes, porque não era sobre isso. Tem uma questão de totens. Então, tempos e totens, mas isso é só uma máscara, tá? Então, vamos lá, vai. Sobe para mim. Em nossa esfera, o termo cigano não se restringe tão somente à etnia, clã ou hierarquia. Ele vai muito mais além, como convém a uma esfera espiritual agregadora. Para que nos adequemos em termos, eu repasso um livro de Catarina, de nome traduzido por Nós Somos Ciganos. Dá um trechinho. Foram as próprias condições de vida e necessidade de se proteger contra um meio hostil que modelaram a estrutura ilimitável da família cigana. Então, ó, o que a gente tem? Para esse povo que se auto-intitula ou que mas se bota como eu sou muito, eu sou puro, eu sou isso ou aquilo, não tem isso. Ó, eu conheço gente que fala, cigano não tem tribo, sim. Vários nômades têm tribo. Então, o cigano fala de tribo, sim. Aí ocorre um preconceito dentro do próprio cigano, que também tem preconceitos com ele mesmo, dentro deles, que eles são um clã. Porque clã não é chique. Tribo é índio. Mas ciganos têm umas coisinhas estranhas também. Gosto Ó, muito de até dentro, por exemplo, até dentro dos clãs, existe também um clã que é mais pobrezinho, que são do Matilaia. Matilaia são aquelas crianças que você via na cidade, que via a mão, às vezes madureira tem e tal. A gente às vezes vê uma outra, que é aquela, até a saia dela é bem característica. Elas são aquelas saias de cetim, que tem umas tiras assim, elas se vestem mal, elas são mais sujas realmente, né? Não tem um aceito. E é deles, e como eu tenho esse conhecimento com gente raiz, existe até uma forma deles falarem pejorativa, essa matiuanca, palavrão, vamos dizer assim, né? Falando de forma matiuanca. Então, existe preconceito dentro deles próprios. Tá? A língua P é algum tipo de dialeto descendente? A língua do P?
Que língua do pé? Ah, língua do pé não, brincadeira. Não, sim, mas porque eu estava lendo e eu vi que ela é descendente dos dialetos. Quando chega no Nordeste, ela se transforma. Pode acontecer, mas o cigano ele tem um dialeto próprio dele, que é o romá, né? Quando você fala romá, até lá fora, se você for procurar índio, ou índio aí, o cigano, você vai romá, você vai achar mais fácil. Então, esse é o dialeto. Eles têm dialetos deles, tá? Que você falou aí desses mais pobres, aí quando eu estava lendo, esses tinham um jeito de dizer o grupo, que eles viam como se fosse o lado pobre dos ciganos, que eles tinham um dialeto vulgar. Pode acontecer. E aí, esse dialeto vulgar, ele, quando chega no Brasil, em especial no Nordeste, ele se transforma para as pessoas mais na língua do tempo. Ah, legal. Eu não sabia disso, bem bacana. E faz todo sentido, tá? Faz todo sentido. E isso me chamou muita atenção. Bem legal. Bem legal. Eu fiz uma pesquisa, eu também sou historiadora. Sim, sim. Aí eu fui fazer uma pesquisa na minha família. Por quê? Eu comecei a descobrir, a minha mãe e as minhas tias falavam muito, e a gente não sabia. O que era? Eu lembro quando elas iam falar mal do meu pai, elas ficavam falando. E aí faz sentido. Deixa eu falar. Olha como faz sentido. Por quê? Porque a cultura do cigano é cultural, né? Então, pouco tempo que esse cigano foi para a faculdade, qualquer mulher, né? Homem, mas a mulher, então, é total. E aí, o que acontece? Eles, dentro de si, para poder falar mal do gajo, olha só, para poder falar mal do gajo, eles usam o dialeto deles, para você não saber. Está te sacaneando horrores e você não sabe. E elas falam muito E aí, eu estou vendo. E a gente não Eu não sabia. aprendi língua Minha mãe tem bacana com a gente, mas a gente achava que um absurdo, ninguém ia ter fora. E agora, eu pesquisando, a família da minha mãe, óbvio, né? Todo mundo tem idade. E aí nós somos do Ceará. E aí eu pesquisando, o tio ele falou assim, que o meu bisavô, ele falou assim, ué, mas por que você está pesquisando isso? Eu falei, por quê, tio? Ele, você não sabe que a gente tem um grupo que só pode fazer parte de família em Cascavel, Fortaleza, que é o famoso paizinho, que é o meu, acho que é meu bisavô. Ai, menina, vai lá, pelo amor de Deus, traz pra gente. Mas aí ele falou que é tipo uma comunidade que as pessoas só podem entrar, você tem que dizer que é da família, porque senão eles não permitem. E aí eles fazem Mas o costume tem a ver com cigano, porque para ele todos eles são tios, primos, eles sempre se chamam assim. É parente, igual o índio. O índio também fala isso, né? Meu parente, todo mundo é parente. E o cigano também tem isso, tá? Eles são racistas, Sim, eles são. Entre eles também são. É que essa parte da história não se conta, porque senão é Indígena também tem isso. Indígena também tem esse racismo, esse negócio de clã, essa coisa de. a família da minha, essa família, ela é só italiana. Para a gente, o nosso povo originário já vai ser um pouco diferente, entendeu? Mas tem, entendeu? Ainda mais agora com a apropriação cultural, é sinistro. Mas eles, como é que eu vou falar? Não é que o cigano seja mais vaidoso, mas ele vai ter mais esse produto, né, de estar ali, faz parte do universo dele. O ordinário não, ele já tem uma coisa mais humilde um pouco. É diferente. Tinha as ideias que eles eram mais É. que se ajudavam mais. Pô, o cigano também, sabe? Pô, o cigano Eu também. sempre me senti muito de fora, até por necessidade de preferência. Eles são, o povo cigano, eles são muda 10. Se ajudam ele, tá? Então, ele vai ajudar o primo que está mal, vai colocar na casa dele. É um processo completamente diferente da gente. Eles são um tribunal que é somente juiz, a lei deles é diferente da nossa. Mas isso quando estava podendo colocar numa dívida, né? Aqui pra gente ainda. E agora muitos gente viraram sedentário, né? Então, complicado. Agora a gente é sedentário. Mudou completamente esse panorama. Muitos agora sobrevivem o quê? De ONG.
Antigamente, os ciganos que eu conhecia não gostavam nem que a gente desse, levasse cesta básica como acampamento. Porque o cigano mesmo, tá? Cigano raiz. Eles falavam que deixava o povo dele preguiçoso. E aí o povo não queria mais porque ficava só esperando a cesta básica e tá tudo bem. Porque eles agora vivem na revelia, né? E vivem como? Também dependendo do clã. Agora, vai ver lá, TV fechada, né, que tem uns programas, vocês já viram de ciganos? Que tem muito dinheiro. Tem uns canais aí, eu não vejo há muito tempo, mas tem. Tem 2 seriados. Tem um deles que mostra o pessoal que é todo cigano, acho que um bairro cigano nos Estados Unidos, e que assim, mostra esses dramas, né, que são tão disso, né, de você estar vivendo numa cultura, imagina, Estados Unidos, então você vai viver essa cultura daqui, as meninas indo para o colégio e vindo, e claro, querendo pegar celular, querendo usar roupa curta e querendo casar com o que elas estão afim. E a família, o centro familiar deles é todo, vai ter que usar saia, vai ter que fazer... Então, olha o choque de conflito que tem. Mas, assim, eles são riquíssimos, são comerciantes, porque o cigano é um comerciante nato. Hã? Também. Ele não deixa sair Porque se sair vai perder, não tem como. Entendeu? Você vê agora que bacana do povo originário. Agora que tem mídia lésbica, eu acho massa. Eu sigo em todas as mídias lésbicas que eu conheço, porque eu sou fã. Eu acho que tem linda, tem umas, nossa, que são escândalos. Então, e elas agora estão também saindo, porque nas sagradas, todo esse, né, universo masculino, elas não tinham voz. Então, elas não podem ser pajés. Agora que elas estão metendo barco também. Vai se dando também, gente. Não, achei que a gente cultuar a certeza feminina. Vai cultuar o feminino? Sim, porque as mulheres todas que vão cultuar aqui. Mas elas não têm voz. É patriarcado total também. Cultura patriarcal é total. Total. Agora que essas ciganas são, ou ciganas, as índias também estão tendo voz e tal, mas para elas poderem estar junto de um pajé, cantando, por exemplo, em rodas de medicina, agora que está tendo. Tem umas ali que estão lá agora na política também, tendo voz. Então, assim, é um momento muito legal que a gente está passando, né? Bom, para a mulher. Isso que Essas rodas de medicina são produções daqui, eles fazem ou eles não fazem entre eles? eles fazem diferenciadas, mas eles também trouxeram um pouco disso agora para esse nosso universo, que vem com cântico, né? E aí é muito legal. Que a boa roda também é isso. Você está lá, toca no violão, você canta no daime, quando você toma daime, você não fica parado, deitado. Você não vai para essa meditação. No daime, você fica o tempo todo tocando. Você não para. Porque você vem, a força, ela vem pelo cântico. Ela, na realidade, vai fazer diferente. Então, não adianta você querer ficar deitadinha, não. São vários tipos de roda que tem, entendeu? E daí vai num caminho diferente. Tá acordada, Adriana? Luciano? Já dormiu várias vezes, voltou. Vou destacar um negócio daqui. Bora. Então, voltando à nossa história inicial, com as recordações de caminhadas de Maria Cigana a mim repassadas, que divaga em uma de suas passagens ter sido uma manuche. Quem é manuche? É aquela dedicada às artes mágicas. Dentro do clã, vários ciganos, eles têm vários nomes, né? Tem várias. Tem Chuvani, tem manuche, tem Pulidei. Então, são nomes, né? Para falar. Pulidei é a mais nova, né? A Chuvani é aquela que passa conhecimento, mas ela vai levar esse conhecimento para o mundo. E manuche é aquela que vai estar trazendo esse conhecimento de magia para o clã, para as meninas, né? Para essas meninas do clã. Então, ela era uma manuche dedicada às artes mágicas, com um senso apurado que tudo abrange, com tudo que abrange a natureza. Que aprendeu que uma pessoa, uma folha, o vento, são partes integrantes da estrutura natural e ordenada conexão viva, mesmo que se apresentem ocultos pela dinâmica do ciclo das mutações. Ela era sábia. Meu Deus, sossega com essa mão. Era sábia que entendia que nada era isolado ou indiferente,
pois fazem parte de um todo, em conexão solidária, viva, e que faz parte dos acordes da Mãe Natureza. Ela sagrava ritos, realizava curas, ofertava aos deuses antigos de seu clã, manuseava como ninguém as ervas e águas. Ela era aquela que repassava às mais novas que possuíam o dom e lhe explicava o quanto esse caminho era penoso, abrir mão de brincadeiras, ser adulta antes da idade, conhecer o poder dos elementos da natureza através de suas realidades. Vocês já viram que as crianças da vida vivem atrás de mim? É surreal. É surreal. Sempre foi assim. Maria Cigana, uma das primeiras cenas que eu vi a Maria Cigana, que eu sempre vi e me intrigava, porque esse aqui ela só me passou em 2014. Eu já trabalhava com a Maria Cigana, ó, curandeira ela trouxe para mim só depois que eu amadureci, né? Espiritualmente, com tudo mais. A tenda já existia e curandeira veio depois. Existe para passar uma carga dessa, tu tem que dar a cabeça boa, senão você surta, né? Às vezes, quando tu começa a mochila, principalmente quando eu demoro muito para dar, eu às vezes falo, gente, de onde que sai isso? Eu não estava fumada porque eu não fumo, mas eu, cara, alguma coisa rolou aqui, porque o processo é complexo daqui. Sempre a imagem que eu via era esse dando no pé de uma árvore, assim, uma árvore, e com a saia muito aberta, e crianças, jovens, né? Então, de uma idade, assim, de 5 para cima, um pouquinho, e as mais antigas, até adolescentes, mas não muito, tá? Com 10 anos, 11, por aí. É o que eu via, sempre ela rodeada. E assim, é dito e feito. Dia de gira cigana, as crianças são loucas por Maria Cigana. E no meu dia a dia mesmo, vocês veem, elas lutam para fabular na hora de fechar a gira. Eu acho que é a energia que já vem com elas mesmo. Né? Tá sempre ali, é muito legal. Na gira festiva agora de Maria Cigana, ela deu passe em todas as crianças da cama. Foi muito bonitinho. Ela ficou uma filhinha de criança. Foi muito fofinho. E ela me contava disso, né? De que é muito ruim quando a pessoa é escolhida para trabalhar com isso, né? Que tem um dom, que vai ser uma manuche, né? Que vai trabalhar como uma sacerdotisa, porque cedo elas saem da brincadeira, né? Elas têm que aprender a viver aquilo ali que vai ser o dia a dia. Então, é fora da curva também para a gente, né? Então, elas têm que conhecer o poder através de suas realidades. Certas iniciações eram realizadas dentro da mata, os próprios pontos para que se compartilhasse da energia mestra, somente com o poder dos elementos. Tá? A elas, ela ensinava. Uma sacerdotisa não se torna sacerdotisa por meio de um ritual. Ela nasce sacerdotisa. Ela não pode ser dominada. Ela é um ser indomável. Ela é iluminada. Ela é sombra e luz, escuridão e terra, céu, lua, estrelas, mar, rio e sol. Uma sacerdotisa se desenvolve a partir do momento que nasce. E seu nascimento envolve algo misterioso. Pode ser um mistério natural da vida, ou uma tempestade durante o parto, uma luz diferente. Ela é uma mulher espiritualizada que revela forças ocultas e segredos, nos dotando com esse conhecimento. É a imagem do elo com o misterioso e insondável mundo interior, que denominamos de inconsciente. Esse universo contém nossos potenciais a serem desenvolvidos, bem como as facetas sombrias e mais primitivas de nossa personalidade. Quem acha que é muito fácil estar no caminho da espiritualidade, está fazendo alguma coisa errada. Em geral, o caminho da espiritualidade não é fácil. Eu acho que eu te disse, quando eles me apresentaram a espiritualidade, gente, era tudo passarinho. Eu de tudo, eu não teria entrado. Se eles me mostrassem a real, eu ia ter falado nem fudendo. Ia ter dado minhas costas e estava bem longe daqui, gente. Eu voltava porque volto pro kardecismo, volto, eu engulo o kardecismo, mas não. Não, foi tudo passarinho escrevendo, foi lindo. Acabou essa parte, gente. Acabou. Agora eu volto com o explicador. Entende quanto que eles são inteligentes? Eles vão atuar e se posicionar da forma que a gente precisa. Eu passei uma vida inteira sem incorporar. Não podia ter incorporado lá atrás. Isso com uma parede difícil de quebrar. Precisa de aquelas bolas bem fortes. Então eles têm que me quebrar das formas que eles sabem, que é difícil.
Eles sabem que eles têm. E aí, se eles me perderem, eles perdem a minha encarnação, porque me perdem mesmo. E olha que difícil, né? Ser um guia espiritual. Meu, Escolher o que eles fizeram? né? Mas há uma galera, os meus guias espirituais, eles são muito experientes. Tem que ser, Porque senão você vai dar senão- volta nele. Ah, Você vai dar volta nele. É o seguinte. Vamos lá. A sacerdotisa é a lei natural operando dentro das profundezas da alma, que governa o desenrolar do destino a partir de um ponto invisível e que é apenas revelado por meio de sentimento, intuição e sonho. Mas em sua história, Maria Cigana também errou. Foi julgada dentro dos critérios do seu clã. Essa parte eu não posso falar qual é, porque aí ela é a minha dada. Mas, em vista do que foi ofertado para ela, né, como punição, ou o que ela teria que fazer lá dentro do clã, como condição para ficar, o que ela fez? Ela se rebela e resolveu seguir seu caminho. Mesmo que para isso tivesse que se separar das tradições e ser considerada impura. Né? Porque a sanção mais grave de uma crise romani é o tribunal, tá? É a expulsão da tribo, pois o cigano prefere a morte à solidão. E em seu período de banimento, ele não pode ser visitado por ninguém do grupo. Então, imagina, você tem uma estrutura familiar. Ciganos são família idosa. Há muita gente. E aí, se ela escolheu, eu quero, não vou ficar porque eu não quero as regras que estão aqui, então tá, você vai ser banido, você não vai poder ver ninguém da sua família, nem do seu clã. E acabou. Então, esse é o banimento, é a condição imposta. Imagina ela, que fala pouco, né, Ingrid? Mas ela gostava da solidão e precisava dela para aprender a ouvir tudo que lhe passavam os seus mentores. Tendo tomado a sua decisão, ela partiu sem olhar para trás, em busca de mais conhecimentos e lições que somente o buscador solitário, através dos perigos e da lida diária da estrada, pode obter. Sobe para mim. Diz que caminhou 7 caminhos e que cada um se desdobrou em 3 ramificações. Imagina. Sofreu, amou livremente, assim tanto quanto queria, se desviou várias vezes do caminho, retornou, chorou, desacreditou, passou por todo o processo da linha tênue que habita e separa a sanidade da loucura, questionou, encontrou amigos entre homens, mulheres, crianças e animais, sobreviveu com o aprendizado adquirido, comeu através do que a Mãe Terra lhe ofertava e, finalmente, entendeu a sua verdadeira estrada. Pois a sacerdotisa sabe que seu poder é uma coisa que se estende além dela. É uma coisa que não será domada ou explicada em poucas palavras. Pois, antes de qualquer coisa, ela é uma portadora do mistério. O mistério de suas antepassadas, mesmo que não as tenha conhecido, pois ela é um canal com outros mundos. Essa aqui é uma das passagens. Quando vocês chegarem no Ermitão, é muito legal a passagem do Ermitão com Maria Cigana, porque ele é o cara que ajuda também no processo de cura de Maria Cigana, principalmente no quesito homem. Né? Então, em todo o processo que aconteceu com ela, e muito legal a narração, a narrativa dela também, dele com ela. Porque ela enlouquece ele. Imagina o Ermitão. ele é o meu favorito no quadro. A gente vai falar, que é a terceira aula, mais ou menos, quarta aula, a gente fala do Ermitão. Então, imagina, o cara lá, todo na dele, chega Maria Cigana. Ele enlouqueceu, aquela coisa, não estou afim de falar, de socializar. Isso. Então, ela reuniu aqueles que conheceu ao longo dessa jornada. Ciganos, ciganas, adoradoras da deusa, mestres e mestras nas artes divinatórias, buscadores, que partilhavam dos mesmos princípios e vontades. Os tempos eram difíceis. Ciganos eram, como sempre foram, perseguidos. Mulheres eram queimadas em fogueiras, acusadas de bruxaria. Portanto, a melhor opção era ir de encontro com o que almejavam.
andar por terras prósperas de vida natural, porém desconhecidas das passagens habituais, encontrar um lugar dentro da mata inóspita e conviver entre si e a grande mãe natureza. Então, foi o que ela fez. Essa galera que ela foi conhecendo no meio do caminho, que tem essa coisa, né, da busca da deusa, do poder magístico, do que for, um tempo ruim, que todo mundo ia ser morto mesmo, ela vai e leva essa galera, vamos lá, né? E assim fizeram, formaram uma comunidade com os preceitos de liberdade, honra e busca, e lá conviviam com seres elementais, como fala ali, trabalhando mesmo com essa linha, né? Aprendendo no natural. Se tornaram dedicados aos aprendizados dos mistérios, das forças da natureza, de sol, lua, orvalho, das estações, trocavam informações de seus costumes magísticos, originários de suas terras, cada um entre si. Por isso que a gente somos unas, somos muitos e viemos de várias direções. Então, é claro que a gente já consegue entender que ciganas curandeiras é um título, né? Uma forma que eu coloquei. Poderia ser nômades curandeiras, né? Ficaria mais adequado, né? Porque quando você olha para o quadro, você vê que não tem só a cigana como você tradicionalmente buscaria, né? Então, você passa a perceber de várias formas, várias procedências, várias linhas, várias roupagens que são distintas. Então, são tribos, são nômades, são ciganos também. Essa é a definição. Essa aqui parece um indígena. Parece indígena, né? Mas ela é cigana, tá? E quando foi feita essa época do quadro, essa daqui é em homenagem à menina que vocês vão ouvir várias músicas de cigana curandeira, que é a Roberta Garcia, que é a curandeira dela que me fez fazer runas para vocês. Olha que doideira. Olha as várias passagens de vida, né? Essa daqui é uma pessoa que está viva, não é um espírito. Não, assim, todas as ciganas aí, todas as crianças, todo mundo está vivo ainda, tá? Todos. Porém, tá? Porque ali, na época do quadro, existia um grupo já, né? Que era máscara, que já existia. Então, eu tive que iniciar a Maria do Carmo, lembra? Que eu conto essa história, não sei se você ouviu, para poder fazer o quadro. E aí, ela pegou muito essa energia dessas que estavam ali, conseguiu visualizar, porque estavam todas ali. Então, elas são o início, o caminho. Então, estão aqui. Mas não quer dizer que é só a cigana dela. Com certeza vai ser aqui, vai ter alguém que é o próximo de vocês, o tempo de vocês, entendeu? O caminho da tua aliança vai passar por uma ou mais. Entendi. Tá? Quê? Entendi mais ou menos. Entendi. Vai fazer lá na frente. O que vocês entenderam? Nada. Mas vamos fazer sentido lá na frente. Porque agora eu acho que eu preciso entender mais. É muita coisa. Essas informações que você precisa completar os buracos para entender o que está fazendo. Acho que é mais ou menos isso. Tá. Tem que ler e reler. Ainda, né? Não, não. Até porque você tem momentos e momentos. Eu vejo que ela pica bem as coisas, sabe? Ela tem muitas passagens mesmo. Então, até essa questão de... Por muito tempo eu fiquei questionando para ela. Tá, você fala isso, aconteceu no físico mesmo, né? Ou isso é só alguma coisa do astral? Né? Porque sempre fico... Eu também questiono. Tá me passando para tá? Peraí, vamos aqui. Tá deixando demais aqui, vamos aqui. E aí ela fala, não, aconteceu no físico, mas desdobrou no astral e ficou nisso tudo. Demorou muito tempo até voltar para ser repassado. Por isso que a gente tem essa comunidade. Exatamente, com certeza. Estamos aqui. E as crianças de vocês estão lá, tá? Todinhas. E a gente vê isso real, conforme as coisas vão acontecendo com a gente. Com o tempo... É hoje que a gente faz a convivência? É hoje que a gente faz a convivência ou convivência? Não sei, tem muita vivência no estrada, zoando no cigana brasileira. Tinha vivência em tudo, mas hoje eu não vou fazer vivência. Tá falando da hora que eu já nem sei que horas tem. Não é nem Que horas tem? Não, Então, vamos lá.
por um tempo. Não, mas era daqui. Tem que subir mais um pouquinho aqui. Esse aqui eu não tinha acabado de ler, não. Maria, aqui, ó. Conseguiram montar um polo de muita força em que somente aqueles conhecedores dos caminhos da magia eram capazes de encontrar o seu paradeiro. Com o tempo vinham outras andarilhas, curandeiras, xamãs, pitonisas, e elas não eram necessariamente ciganas, isso já sabemos, de várias partes, para serem iniciadas, aprenderem verdadeiro compartilhar e depois voltavam a seus redutos ou trilhavam outras estradas, levando de acordo com suas necessidades e aprendizados e formando outros segmentos pelas regiões que assim necessitavam. Por isso, elas tinham suas especialidades e foram se criando matrizes de ciganas curandeiras, com ensinamentos específicos. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Por que o ciclo da gente ele é de infinitas possibilidades? Porque você tem... Vamos lá. Vamos pensar no grupo aqui de vocês, tá? Então, eu tenho Maria Cigana, eu tenho a sua cigana, a tua aliança, você tem a tua aqui, criatura, cada uma daqui com um caminho. Aí imagina a gente num polo de matriz, tá? E aí chegam, sei lá, 3 daqui, mais 3 daqui. Aí uma é proveniente já de um lugar mais frio, a outra vem de um lugar onde está tendo morte pra caramba, está tendo um polo de doença, entendeu? Por que nós passamos a conhecer muitas coisas? Porque aí começa a troca. Eu nunca vi aquilo, mas eu já sei que existe. Porque você vai me dizer, qualquer coisa que acontecesse naquele caminho, entendeu? Tipo assim, você está aqui nessa terra e ali está batendo peste. Vamos dar um exemplo. E aí você ainda não tinha visto aquilo, mas aí você já vai aprender contigo, com a sua aliança, né? Que existe isso daqui. Então, quando você sai dali daquilo, que não era para ficar ali a vida inteira, não, tá? Então, se ficava ali, se aprendia muito tipo a gente. E depois saía. E você ia lá, ou para a tua tribo, ou para o teu clã, ou ajudar. E aí é você trabalhar o quê? Com curandeira. Com aquilo que você absorveu, com aquilo que você praticou, e vai trabalhar com isso, aonde for. Sendo o quê? Detendo mais conhecimento do que aquele que você tinha quando chegou ali. Porque você se conectou com outros. Entendeu? Tá indo? Mais ou menos. Peraí, então vamos lá. Vai. Mas cigana ficava Não. nesse polo. Não entendi nada. Mas esse cigana ficava nesse polo. E aí vinham outras ciganas ou não, para aprender com ela. Com ela e com eles. E com eles todos. Quem estivesse. E aí depois eles iam. Entendi. Passou. Aí ela conta aqui, olha só, mais ou menos. Isso é só para datar, né? Porque ela não me fala mais ou menos o que eu enxergo para poder trazer para vocês em termos de aula. Que olha só, foram se criando matrizes de ciganas curandeiras com ensinamentos específicos. São os totens, que são os temas dentro desse local, dessa comunidade, vamos pensar assim. Então, no qual cada uma iniciada, então você chegava lá, quero ficar aqui, você vai ser iniciado. Igual curandeira, quando você faz o workshop, você vai ser iniciada, né? E aí você passava, em média, 1 ano, não era nada muito rígido, cheio de regras, então só para a gente definir, aprendendo. Então você vai aprender, vamos pensar, início de magia, nível 1, só para a gente poder entender. Cheguei aqui, nessa comunidade, estou aqui com todo mundo, beleza, vou começar a entender isso que está aqui. Nível 1 de magia. Aprendi. Depois você cumpria um período de 3 anos no ciclo que fosse o seu caminho. Então, assim, aquele que você tem um dom desperto, aquele caminho que é mais o teu, você ia ficar junto com o teu grupo durante 3 anos. Trocando, aprendendo, magiando, trabalhando, sabendo o que dá certo, o que não dá. Pensa, eu sou do grupo da que trabalha com as ervas. Eu vou aprender sobre erva pra caramba. Eu vou saber da erva do teu continente, do teu, vou saber o que tem, vou fazer um guento, vou saber o que pode botar, o que não pode, o que serve, eu vou para dentro da mata. É coisa pra caramba, é aprendizado. Você tem que saber. Tinha dinheiro nesse alimento. Porque dinheiro da terra, cara.
Você faz tudo mais trabalho. Você não vê o que ela fala? Isso é minha porque ela não precisa de nada. Não precisa. Tem maninha, tem não sei o quê, tem tudo que não precisa. Ou seja, a Maria Cigana também foi caçadora. Do quê? Caçadora? Nunca será ela. Porque tem coisas que não são comida, que a gente precisa de dinheiro para fazer, tipo roupa, pagar um médico. Hoje em dia. Agora, né? A primeira coisa que é, quando você tem uma casa, você faz tecido local. Isso é troca, velho. Isso é troca. Como é que as mulheres se sustentavam dentro do clã cigano? Não era dita, né? Ela vai na cidade, vai em qualquer cidadela, qualquer coisinha, fazia troca, trazia o dinheirinho dela. A curandeira também. Ela vai lá, faz o processo de cura, porque ela está no procurador também da cura. É que depois fazer o quê? Vira as costas e vai embora, nem te conhece. Né? Mas quando o bicho aperta, vai procurar quem? A parteira, a curandeira da cidade. A pombagira, né? A pombagira. Por isso não é assim. E aí depois, então ela ficava 3 anos no ciclo que fosse ter o caminho dela, também é uma média, tá? Podia ser mais. E mais 1 ano no ciclo que ela tinha mais dificuldade em entender e dominar. Ou seja, naquele ciclo que fosse o ponto fraco dela. Entendeu? Se fosse o ciclo da buscadora, seja o que for. Ai, isso aqui não, é esse aqui que não vai ficar, porque você não pode se tornar fraca, porque aquilo que você tem medo, aquilo que você tem, te faz fraca, então você tem que aprender. Vai. Claro que dali, como o mundo é mundo, e ninguém nunca foi perfeito, surgiram aquelas que tinham os dons e gostavam da magia dita negra, que apenas compreende a manipulação para fins próprios ou para prejudicar alguém, que se perderam no caminho. Ou havia necessidade de eterno entender e igualar entre forças positivas e negativas. Então, é claro que não era um sonho ideal de todo mundo lindo e maravilhoso. Tinha gente má pra caramba. Né? Tinha aquelas que queriam saber para poder manipular. Porque quando você aprende magia, isso a gente vê o tempo todo. Né? Foram criadas 13 matrizes, então. 13 é um número muito forte para a gente, tá? Para as curandeiras. Dos guardiões das torres, então é só você olhar ali, 4, são os 4 homens que estão fora, são os guardiões das torres, que são as torres dos elementos, podemos dizer assim. Seriam os 4 cacus do quadro, as 7 da roda, que são 7 mulheres da roda, e os altos graus, fiandeira e mago. Cacu é só um nome para os homens ou tem Cacu é o nome. Cacu é o bruxo do clã cigano, tá? Ele seria. Então, os Quem é cacus esse? são guardiões. Você falou que ele é guardião. Não, o guardião é o nome. Porque quando você tem criança e guardião, aí você vai entender o que é o guardião. O chefe daqui vai ser Vladimir, no meio, tá? Que está aqui, ele está no meio. E aí a gente vai ficar só sobre esse cara, que ele é o guardião específico. Mas os guardiões das torres são esses daqui. Olha, como é que é a torre aqui? Ó? Terra, ar, água e fogo. Entendeu? Que são os templos, que são os elementos, que tudo envolve. E não é à toa que eles estão o quê? Segurando tudo. Estão segurando os elementos, estão segurando, reservando a roda, entendeu? Fazendo a estrutura da roda. Pergunto então, desde o começo a senhora fala sempre nas mulheres, mas fala nos guardiões das torres como matrizes. E ela pacientemente me explica, no início eram só mulheres, mas não se esqueça que ao longo de minha caminhada fui levada ao mar, xamã e pensador. E ele me completou todos os ensinamentos a respeito dos mistérios que sempre busquei entender, me ensinando a buscar respostas através do meu raciocínio lógico, o que às vezes me frustrava, como coisas tão óbvias me passaram desapercebidas longos anos. Ele me fez curar minhas dores e aceitar que o masculino também é complemento, e o crescer dos povos, e que eu até poderia saber administrá-los e conviver bem, sendo aluna em meio a eles.
sendo obedecida naturalmente, não por medir forças, mas sim por um entendimento e respeito nascido do verdadeiro aprendizado. Então, é uma cultura matriarcal, vamos dizer assim, né? Então, que não que ela é a poderosa, a poderosa, não, mas apenas ela detém um lugar dela de poder e aonde todos eles coabitam bem. Então, dali não vem ninguém para fazer esse usurpar de poder e algo assim. Onde estou, acabou. E aí, continua na próxima aula. Bem assim. Que na próxima aula a gente tem vivência, com certeza. Para a gente começar a entender esse caminho e começar a entender o que é mais nada. Só que daqui já dá um boom na cabeça de vocês. Amiga, faço de verdade. Estou assim, maravilhada. Né? Eu falo que eu vou, né? Eu acho que a gente publicar o livro, né, cara? Porque já é super no livro isso, né? A gente vai receber muito vários. Já vai, pode contar para agora. Deixa eu te perguntar, você falou do quadro, você falou que eles estão vivos. Então, foi a primeira turma? Se apresentaram todos esses. Tem gente da segunda ou terceira, né? Porque esse quadro contém essa história de que foi um presente para mim, então tem pessoas aí de mais tempo também. Mas na realidade, fala. Eles são astrados, isso a gente já entendeu. Tudo astrado. Agora tudo astrado. Ninguém de carne e ponto. Peraí, eles estão vivos ou eles são atrasados? Eu entendi que você falou que estão atrás. Na época que existia um grupo, já existia uma roda, como a de vocês. Já era do Master, entendeu? Só que não foi a primeira roda que foi Master. Aqui, quando tivesse estava começando aqui o estrada mesmo. Então, essa foi carnaval, devia ser logo depois, então começou por aí, porque foi isso em abril. Então, vocês são 3, se é um nome. Não, porque isso foi o meu presente de aniversário. 28. Então, isso aí. Então, já estava com curandeira, as curandeiras já estavam, e ela começou a me passar isso daqui, e aí veio logo depois, mas já tinha a turma. Então, por exemplo, quem que eu posso dizer daqui que vocês conhecem e que a cigana foi realmente baseada nessa pessoa? A fiandeira, que é a da Lívia, você vê que tem o cabelo até com branco. A Rosita da Lívia, que é a fiandeira. A Lívia. A guia da Lívia ou é a Lívia? Não, É a Rosita. É a Rosita. A Rosita da Beta é aquela que está de branco. Tá vendo? Aquela dali. Da Roberta do Painho. A Roberta do Painho. É ela que está ali. Seria dela ali. O Vladimir seria o da Cecília, que foi casada comigo, que é o do meio. E que é, assim, muito o Vladimir. Muito mesmo, assim. Que ela... Tem cores diferentes. Pode ter diferente, mas em geral, vermelho é uma cor muito forte para eles. Verde também, Vladimir às vezes gosta, dependendo do momento, do que eles estão para fazer. Aí ele está como guardião mesmo da roda. Ele é o único homem no meio da roda. Quê? Ele é o único Ele é o único. E Ele é o esse guardião é de quem? Ele é o guardião da sacerdotisa. sim. E aí a gente tem. Tanto que por isso que eu tive que fazer 4 divórcios energéticos dela. Sério, dentro do momento da healing, a gente tem comunicação espiritual real, Eu imagino, porque entendeu? o guardião E foi muito difícil, porque ele tem um caminho com ela, tanto que quando aqui embaixo canta, mas divina é cigana, pegando por aí, o ponto perfeito para Cristo. E assim, difícil, tá? De sair. Essa coisa complicada. Então, casal o quê? Maria Cigana nunca foi casada com ninguém. Maria Cigana sempre foi livre. Mas, por exemplo, quando eu estava com ela, eu tenho uma boneca, a primeira boneca de Maria Cigana é muito antiga, né? Muito antiga mesmo. E aí, quando eu tinha em casa, né? E a gente falou assim, pô, vamos levar para o bosque, deixar lá, porque o bosque é deles, né? E vamos deixar lá. E assim, gente, vocês não têm noção do que eu tive que fazer para levar a Maria Cigana para lá, porque ela não aceitava dividir o altar com ninguém. Maria Cigana tem essa coisa do tô aqui. Então, a gente teve que levar
deixar os dois na varanda do bosque, tomando sol, tomando lua, e faz rito, até ela aceitar. Aí a gente fez um altar grande, mas mesmo assim, Maria Cigana ficava nessa ponta e devia dessa ponta. Sério? Aham. Maria Cigana, e sempre assim, super. E ele ficava aqui, eu aqui, ele. Então, claro, eles tiveram coisa, com certeza. Existe até uma caminhada, tanto que o padre dele, ele está aqui. Na vida real? Eles tiveram coisa como? Depois de mortos? Mas ele não morreu. Quando você está com todo mundo vivo, eu já tinha Pessoal,